nos assistem pela TV Câmara. Esse é um projeto de lei, senhor presidente, que hoje vem à votação nessa casa. É um projeto que eu já chamei a atenção diversas vezes aqui, dos meus colegas vereadores. E aí eu vou voltar um pouquinho para poder explicar, para que a população gonçalense entenda o que está acontecendo nessa cidade. Já é de conhecimento de todos que o nosso país vive uma crise econômica absurda. E o governo que aí se encontra, no segundo ano de governo, apresentou uma anistia, né? Que foi feita a anistia, foram arrecadados mais recursos, mas mesmo com a anistia que foi feita no ano de 2014, o governo que aí se encontra conseguiu terminar um ano com um passivo de aproximadamente 200 milhões de reais, quase. E nós aqui, membros da Comissão de Orçamento e Finança, Justiça e Redação, em função da prestação de conta do primeiro quadrimestre de 2014, onde já demonstrava uma redução de 50 milhões na receita do município, começamos a acionar o Poder Executivo para que apresentasse orientações e trabalhasse no sentido, já que a crise estava no início, de reduzir os gastos públicos, onde a gente declarou aqui a necessidade de se reduzir o número de secretarias, se reduzir o número de cargos comissionados. E eu ontem falava nessa casa que nenhuma medida foi feita. Nenhuma medida para conter a crise que assola o nosso país foi feita. Muito pelo contrário. Nós falamos aqui que o prefeito triplicou o valor da merenda, que o prefeito triplicou o valor da iluminação, triplicou o valor do aluguel de equipamentos e aumentou o número de cargos comissionados. E aí, passou o ano todo, nós avisamos isso em março, não foi tomada nenhuma medida, e a gente alertou a todo tempo aqui nessa casa, vai faltar dinheiro para pagar os fornecedores, vai faltar dinheiro para pagar o salário ainda estão conseguindo pagar, mas os fornecedores há 3, 4 meses não pagam o passivo que ficou de 2013 e 2014 e nem pagam o compromisso que assumiram de pagar 2015 em dia. E eu sinalizei essa casa, que tem como principal função fiscalizar e garantir que os recursos do município de São Gonçalo sejam empregados de maneira adequada, que a gente cobrasse do Poder Executivo explicações sobre isso. E aí, todos os municípios do país estão trabalhando no sentido de reduzir os gastos públicos. O município de São Gonçalo foi na contramão, aumentou os gastos públicos. E na noite de hoje, vem aqui novamente um projeto de lei do Poder Executivo, que a gente sabe que além desse projeto de lei 018, salvo engano, 19 ou 17, que não veio tudo junto hoje, para não assustar a população, porque o momento 1 é o quê? Autoriza o município a realizar aqui conciliações para que se constitua um patrimônio, ou seja, constituam-se ativos, para que a próxima mensagem que vem a essa casa, esses ativos sejam dados em garantia para que o município de São Gonçalo faça operações de crédito e contribua para que esse município se endivide cada dia mais. Eu sei que o discurso nessa noite vai vir pela fala de que não, tem muita gente que quer pagar, tem muita gente que está com dificuldade, tem muita gente que vai ajudar a população, vai ajudar quem está em déficit. Meus senhores, em momento de crise, vocês acham que a preocupação do empresário vai ser imobilizar recursos na quitação de tributos passados? Se hoje o empresário, a maioria do povo gonçalense, não está tendo condição de honrar o seu pagamento do aluguel, o pagamento das suas despesas necessárias para o movimento da sua casa, as empresas hoje estão preocupadas em pagar a luz, em pagar o salário do fornecedor, vão estar preocupados hoje em envolver em dívida. Mas o que o governo quer? Quer construir um grande ativo, porque no que conciliou, fiz tantas conciliações. Quanto isso representa? Representa 100 milhões, 200 milhões, e vão pegar essa justificativa
e vai endividar este município ainda mais. Porque os senhores lembram que eu chamei o prefeito aqui de exterminador do futuro, por ter pego 170 milhões de reais de empréstimo para jogar no chão, que não vai resolver o problema de toda a cidade e vai deixar um passivo para nós pagarmos de quase 1 bilhão de reais. Quase na totalidade do nosso orçamento. E aí, eu chamo a atenção também que esse projeto aqui não foi criado pelo governo, não, é uma cópia de outras cidades. Só que aqui, nas outras cidades, só é permitido conciliar o que está em dívida ativa junto com o Poder Executivo. Mas aqui não. Aqui estão, no artigo 1º já diz, os inscritos em dívida ativa ou não. Ou seja, expondo o município a ter o seu direito de receber muitos tributos prescritos. Por quê? Por que se concilia a dívida ativa? Porque o dívida ativa já está ajuizado, já está na justiça, já está garantido o direito do município de receber aquele recurso. Só que esse projeto de lei Concilia Rio, eu até copiei, porque falei Concilia Rio, porque é a cópia do Concilia Rio, só que o Concilia Rio só bota o que está em dívida ativa. O Concilia São Gonçalo não, bota o que ainda não foi incluído. E aí o que pode acontecer? Ao invés de vem para ajudar, vem para somar, esses impostos serem prescritos e o município que já tem pouco recurso, pouca renda, perder a pouca receita que ainda tem. E a gente sabe, para que é isso aqui? Para que é isso aqui? Hoje, se essa casa aprovar esse Concilia, vai estar validando a má gestão do Neilton Mulim. A má gestão dos recursos públicos que é de conhecimento de toda a nossa cidade. Porque em momento de crise, ninguém aumenta ou triplica o seu custo. O pessoal reduz, enxuga, para poder estabelecer o mínimo necessário. E o que a gente vê nesse momento aqui é um projeto de lei que expõe o município, porque a minha preocupação é que o governo que aí está e nós que aqui estamos vamos passar. Mas essa cidade vai ficar. Que somos a 2ª maior cidade do estado, a 16ª do Brasil, em população, mas somos uma das cidades mais pobres desse estado, com PIB, um dos piores PIB do estado e os piores PIBs do Brasil. E aí, é o que eu digo, enquanto a gente não fazer nessa cidade política com P maiúsculo, a gente tem aqui governantes que têm um compromisso com a coisa pública, essa cidade não vai sair da situação que está. Correto? Então, eu faço essa discussão, queria declarar para o meu presidente aqui, o senhor presidente, o meu repúdio a essa mensagem que está sendo votada hoje. Eu sou membro da Comissão de Orçamento e Finança, e em nenhum momento foi discutido para que essa mensagem viesse hoje a essa casa para votação. E eu acho que é um desrespeito ao parlamentar que aqui se encontra, porque a gente precisa saber o que tem que ser feito. Nós fomos eleitos aqui internamente, cada um para assumir um papel, uma função. Eu não posso, muitas das vezes, chegar aqui e me deparar com uma necessidade, que eu estou aqui, o Poder Legislativo ele não é para atender o interesse do Poder Executivo, ele é para fiscalizar o Poder Executivo. E eu gostaria de, como membro da Comissão de Orçamento, ser, pelo menos, convocado para participar, porque eu me sinto desrespeitado nessa noite. Desrespeitado. Um projeto de tamanha relevância, essa casa votando hoje, sem o prefeito dizer qual é a dívida que existe no município, porque a Comissão de Orçamento poderia requerer isso. Poderia requerer. Vem cá, qual é o montante que nós temos hoje? Me diz aí a relação de todos os devedores de maneira individualizada, para eu saber qual é o passivo e saber hoje quanto é e quanto amanhã vão negociar. Porque eu já tenho informações aqui, nas desapropriações, que o imóvel vale 5, o município vai comprar 10, e baseado em quê? Para onde vão essas diferenças? Que é igual essas dívidas aqui. Quem garante? Quanto é que é a dívida hoje? Ninguém sabe. Vou de novo autorizar Neilton Mulim a fazer o que ele quiser com o recurso público da nossa cidade. Vamos dar um cheque em branco.
Vamos dar um cheque branco para o prefeito. Eu entendo o posicionamento de cada um colega aqui. Respeito o posicionamento, que é a casa democrática, a casa do povo. Mas eu jamais poderia deixar de me furtar nessa noite de hoje, de assumir aqui, assomar essa tribuna e chamar a atenção de todos os meus colegas e de toda a população gonçalense para os riscos e para os problemas que nós vamos estar deixando para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos bisnetos. Porque essa conta, ela não vai chegar agora, não. Ela vai chegar ao longo de muitos anos. Muitos e muitos anos. E eu estou muito temerário. Estou muito temerário, porque eu tenho por hábito de olhar o amanhã e não olhar o ontem. Porque o dia de ontem, o dia de hoje eu planejei ontem. E o dia de amanhã eu tenho que planejar hoje. Senão o meu dia de amanhã vai ser péssimo. Então, gostaria de colocar a minha preocupação, a minha insatisfação com o que está sendo colocado hoje aqui, da maneira que foi colocado, correto? E não podia deixar de passar essa noite com um projeto de tamanha relevância. E adianto, o próximo passo é o projeto de lei que já está lá, que é alienando os bens da nossa cidade. Eu não vim para cá para passar. Não vim. Vim para cá para cumprir um papel, uma função, um juramento que tivemos um colega nessa noite hoje aqui cumprindo. Correto? Então eu gostaria, senhor presidente, que eu, como membro da Comissão de Orçamento, tivesse esse carinho, esse respeito que sempre tive e que continue tendo, porque eu acho que eu aprendi ao longo da vida que combinado não sai caro. E hoje eu fiquei bastante indignado, entristecido, por chegar a esta casa e me deparar com essa mensagem de tamanha relevância, de tamanha preocupação, entendeu? Que envolve vidas e vidas e vidas de gonçalenses aqui, que não podemos tratar da forma como estamos tratando. Não vamos poder. Nós estamos ratificando a má gestão do prefeito que aí se encontra. Ratificando o que está errado. O que está sendo feito errado, que é mostrado a cada dia nessa cidade. Hoje, eu acabei de fazer uma denúncia ali para o presidente da Comissão de Saúde. Uma pessoa do meu gabinete foi marcar uma consulta no polo sanitário ali, o Washington Luiz, e saiu de lá com um cartãozinho de um médico. Ó, aqui não tem não, mas esse médico aqui cobra R$30 pela consulta. A pessoa foi no posto de saúde, numa unidade pública de saúde, para marcar uma consulta e sai de lá com um cartãozinho dado pela pessoa que atendeu. Ó, procura esse médico lá que aqui não tem, não. Esta é a realidade da cidade de São Gonçalo. Uma boa noite a todos. Para a taquigrafia, registrar a presença do vereador Ricardo Pericá, por favor. Ainda em discussão,